Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Depois do domingo de Pentecoste, a Igreja nos convida a comemorarmos a solenidade da Santíssima Trindade. E o que é essa Santíssima Trindade? Nós cremos num Deus único, mas um Deus único que vive em 3 pessoas. São 3 pessoas, mas um Deus só, que vive em comunidade, criam unidade, um vive para o outro, nenhum deles vive para si mesmo, mas cada um vive para o outro. É o modelo da comunidade cristã. A comunidade cristã deveria ser assim, um vivendo para o outro, e todos vivendo para o bem comum. E nós vemos no Evangelho, a liturgia hoje nos traz o final do Evangelho de Mateus, e diz que Jesus sobe ao monte, numa montanha, numa colina. É o último encontro de Jesus antes dele subir aos céus. Ele sobe nessa montanha para dizer que o que ele fala, o que ele está falando, a última mensagem de Cristo é uma mensagem que, para se compreender, nós precisamos nos elevar. Ele fala das coisas do alto. Então nós, para compreendermos, precisamos nos elevar. Sair do plano terreno, quer dizer, deixar as preocupações deste mundo, deixar as preocupações dessa terra, para nos jogarmos, nos aprofundarmos no mistério de Deus, para compreendermos a vontade de Deus e a sua palavra, a mensagem do Evangelho. É necessário então que deixemos a planície e saibamos nos elevar para compreender a vontade de Deus. E Jesus, ele vai dar a seguinte ordem: que toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus, ele dá uma ordem clara, que os discípulos
Os apóstolos, a igreja, deve sair para todos os povos e deve tornar as pessoas, todos os povos, discípulos de Jesus Cristo. Eles não são o mestre, não são chamados a ser mestres dos outros, mas são chamados a fazer os outros, a levar os outros a se tornarem discípulos, seguidores do Mestre Jesus Cristo. Esta é a missão, a nossa missão, a missão da igreja. Levar aos povos, a todos, o anúncio do Evangelho para que todos se tornem discípulos. Terão aqueles que não aceitarão a mensagem, mas nós somos chamados a procurar um jeito de transmitir a nossa fé, fazer com que as pessoas se encontrem com nosso Senhor Jesus Cristo, e batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós somos chamados a pregar o Evangelho, mas a dar aos outros a graça do batismo, para que eles tenham a graça na sua vida, para que possam receber o dom de Deus, receber a graça de Deus. E o batizar, ele tem também a questão do emergir. Quando se batiza, hoje nós jogamos um pouco de água, mas muitas vezes se emerge. O batizar que significa emergir, colocar a pessoa dentro da água, para que ela saia e saia uma nova pessoa. E nós somos chamados a ajudar as pessoas a se emergirem, a entrarem, a se aprofundarem nesse mistério de Deus, nesse mistério de Deus, da Santíssima Trindade, que nos leva à salvação, que nos conduz à salvação. Para isso nós somos chamados, sabendo que tudo o que faremos, como Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus é aquele que permanece conosco, que está conosco. Então, nós somos chamados a batizar, somos chamados a convidar ao batismo, somos chamados a proclamar o Evangelho, a dar o nosso testemunho, mas é o Senhor Jesus que faz com que a nossa palavra, a nossa missão, o nosso testemunho de vida, ele chegue até o coração do outro. Ele atinge o coração do outro e faça com que o outro tenha esse desejo do batismo, esse desejo de ser também um cristão, de seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque é muito complicado falar sobre a Trindade. De fato, existe um santo, que agora não sei se é Santo Agostinho, que ele estava na praia, aliás, ele tentava desvendar o mistério da Trindade, e ele viu uma criança na praia tentando colocar a água do mar dentro de um buraco. E ele foi lá e falou: mas você não vai conseguir fazer isso. E a criança disse: é mais fácil eu colocar a água do mar nesse buraco do que você compreender a Trindade. Mas o que nos leva a sermos cristãos? Se é tão longe do nosso alcance compreender todo esse mistério. O que nos leva próprio é isso que nos fala a primeira leitura. Existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus e falado do meio do fogo como tu ouvisses e tenha permanecido vivo? Quer dizer, existe um outro Deus com o qual fala conosco, com o qual nós podemos conviver, sentir, porque o nosso Deus, Ele está no meio de nós, Ele está conosco,
Ele age em nós. E nós temos fé porque acreditamos, porque nós temos essa experiência de Deus. Nós temos essa experiência de Deus. Uns talvez em graus maiores, outros em graus menores, mas todos deveriam ter essa experiência de Deus. O que nos leva a proclamar o Evangelho, a acreditar, a dar a nossa vida por amor a Cristo, é próprio essa experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ele que nos emerge no seio da Trindade, por meio do Teu Santo Espírito. Então é uma questão de fé, mais que uma questão de inteligência. É uma questão de experiência, uma vivência com Deus. Por isso nós somos sempre convidados a passar de uma fé de costume, onde nós crescemos desde criança, fomos levados à igreja, somos acostumados a ir à igreja, somos acostumados a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, somos acostumados a de vez em quando se confessar, para uma experiência onde eu me sinto, tenho a necessidade de me acostar à confissão, tenho a necessidade de me acostar à comunhão, tenho a alegria de me encontrar com Deus através da minha oração. Este é o nosso caminho. Isto é o que nos leva a crescer na vida espiritual, na nossa vida cotidiana. O desejo de encontrar cada vez mais esse Deus que é tão bom para conosco, esse Deus que com a força, com a sua força, com a força do seu amor, entrou na nossa vida e nos conduziu, nos guiou, apesar da nossa fragilidade humana, apesar da nossa incredulidade, apesar da dureza do nosso coração. É esse Deus que nós devemos testemunhar. É esse Deus que nós devemos experimentar na Eucaristia, o Senhor Jesus que nós comungamos, recebemos o seu corpo. Eis que se eu recebo ele de qualquer jeito, é claro que eu nunca vou entender a fé. Eu devo me emergir, me aprofundar, deixar Deus tomar conta da minha vida, para que eu possa me tornar aquilo que Ele de fato quer que eu seja. E dessa forma, ir ao mundo e anunciar a todos a salvação, anunciar a todos o mistério de Deus, sabendo que nós, como Paulo diz, não somos qualquer pessoa, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se somos herdeiros de Deus, nós somos chamados, como diz Paulo, o próprio Espírito se une ao nosso, o próprio Espírito se une ao nosso espírito, para nos atestar que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus se une ao nosso espírito e nos leva a fazer parte dessa comunidade de Deus, da Trindade. Nós, no grande mistério de Deus, como filhos de Deus, fazemos experiência, podemos fazer experiência da Trindade, porque o Espírito Santo nos conduz, se une a nós. Mas precisamos nós fazer a nossa parte, lutar as nossas lutas, escolher, fazer as nossas escolhas. Enquanto nós estivermos muito ligados aos projetos deste mundo, nós estaremos cada vez mais nos desligando dos projetos de Deus. Não é que nós devemos abandonar os projetos deste mundo, porque nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, pertencemos a nosso Deus.
Então, o nosso projeto deste mundo deve estar sempre iluminado à luz do projeto divino, do projeto de Deus, para que cada vez mais possamos nós experimentar a graça de Deus na nossa vida, perceber a ação de Deus na nossa vida. Por isso, irmãos, procuremos nós assumir na nossa vida essa filiação adotiva. Somos filhos de Deus, temos essa graça, esse tesouro, e nada neste mundo pode nem nos tirar e nem pode substituir o fato de sermos filhos de Deus. Nada pode apagar o que Jesus fez na cruz, por nós, por mim, por vocês. Nada. Agora, todos os povos são chamados à conversão, a se tornar discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos livres. Basta cada um de nós decidir de seguir e ser discípulo de nosso Senhor. Assumir na nossa vida essa filiação. Assumir na nossa vida a salvação. A salvação está à nossa disposição. Podemos aceitá-la ou repudiá-la. Que nós possamos, cada um de nós, aceitar a salvação de Cristo e decidir-se por Cristo, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo.